E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez estamos aqui no curso Programação com acesso ao banco de dados e é uma satisfação ter você por aqui. É uma satisfação saber que, de alguma forma, eu estou contribuindo com o seu conhecimento. E a gente poderia firmar uma parceria, no sentido de eu compartilho um pouco do que eu sei desse conteúdo e você dá uma força para o canal. Você se inscreve, você compartilha esse vídeo com seus amigos, você deixa o like, porque esse é o termômetro que eu tenho dos vídeos que eu estou fazendo por aqui. Então, se você não assiste, se você não deixa um like, você não compartilha e esse vídeo não chega a outras pessoas, é como se o que eu estou produzindo aqui não tem importância. Então, o fato de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo, isso mostra que esse conteúdo é importante para você, é importante para outras pessoas. Beleza? Vamos combinar isso? No vídeo passado, nós fizemos uma simulação no sentido de a gente usou lá uma rota do tipo post para incluir um autor em um array, tá? A gente utilizou uma rota put para modificar o nome de um autor que também estava no array. E a gente usou uma rota com o método delete para excluir um autor do array. E nós também produzimos outro vídeo em que a gente fazia uma consulta de um determinado autor no array e também listar todos os autores do array. Só que isso eram simulações, né? A gente estava colocando dados em memória, colocando dados em um array. Mas o que a gente precisa de fato aqui é conectar em um banco de dados. Esses dados estão lá persistentes, que a gente possa consultar, incluir, alterar, excluir, enfim. O que a gente precisa fazer aqui nesse curso é isso, acessar o banco de dados, certo? Eu imagino que você tenha aí alguns conhecimentos de banco de dados, como, por exemplo, relacionamentos, tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras, e também fazer algumas operações básicas no banco de dados, como fazer um select, como fazer um insert, como fazer um update, como fazer um delete. Então a gente vai precisar desses conceitos para que a gente possa continuar andando aqui bem no nosso curso, certo? Eu tenho aqui na plataforma um conjunto de vídeos sobre MySQL, desde o select até update, delete e outras coisas. E também tem um outro curso de banco de dados que fala mais sobre modelagem, sobre tabelas, sobre relacionamento, sobre normalização. Então eu vou deixar tudo aqui. E se você não conhece bem esse assunto, eu sugiro, mais uma vez, fortemente, que você pare esse vídeo e vá dar uma olhadinha nesses outros vídeos, beleza? Aí olha só, para a gente fazer os nossos acessos aqui, nós vamos utilizar o servidor MySQL, tá? Eu não vou mostrar como é que a gente instala o MySQL aqui, mas eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu produzi mostrando como é que a gente vai fazer essa instalação, tá? Nós vamos utilizar aqui um framework chamado Champ, que ele vai dar o suporte básico para que a gente possa acessar um banco de dados, que a gente possa manipular os dados em nosso banco de dados, tá certo? Então, se você não tem ainda um servidor MySQL instalado no seu computador, para aqui um pouquinho esse vídeo, instala o MySQL. Se você não souber, assiste ao vídeo e vê como é que faz essa instalação, beleza? Uma vez que o Champ foi instalado, que já está instalado aqui na minha máquina, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inicializar o servidor MySQL. Então, eu vou procurar aqui pelo Champ, é esse cara aqui, tá? E eu vou inicializar o Apache, tá? Porque eu vou utilizar uma ideia chamada phpMyAdmin, que ela foi construída em PHP e roda sobre um servidor web, e o servidor que a gente utiliza aqui é o Apache. E eu vou startar também o serviço do MySQL, ó, que a porta padrão dele é o 3306. Então, eu já estou com o SQL rodando, o serviço MySQL rodando, já estou com o Apache rodando, que é o servidor web, e vou clicar aqui nesse botão admin. Ele vai abrir o phpMyAdmin, está rodando sobre o PHP nesse servidor Apache. Então, essa daqui é a interface do phpMyAdmin. Existem outras IDEs, como por exemplo o MySQL Workbench, que é muito boa. Então, assim, eu fiz alguns testes com máquinas pouco robustas, utilizando o MySQL Workbench, e aí essas máquinas sofreram um pouquinho rodando essa IDE. Então, por causa disso, eu optei utilizar o phpMyAdmin. Mas você pode ficar à vontade para utilizar qualquer IDE. A IDE que você vai utilizar é o menos importante aqui para a gente, tá certo? Então, olha só,
Nós temos aqui, eu já tenho um script de banco de dados que a gente vai restaurar esse script, ele vai criar todo o nosso banco de dados, com tabelas, com relacionamentos, com tudo, e a gente vai começar a manipular esses dados, certo? Então, o script desse banco de dados eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou clicar aqui em importar para fazer a importação desse arquivo de script. Deixa eu ver se eu tenho. Pronto, aqui. Então, o arquivo é esse camarada aqui, ó, PABD DB Biblioteca. Então, abrir e eu vou mandar ele importar. Uma vez finalizada a importação, veja que ele criou aqui ó, o banco DB Biblioteca e aqui ele tem várias tabelas. Inclusive, uma tabela é a tabela TB Autor. Se eu vier aqui ó, nessa aba SQL e digitar select asterisco from TB Autor, eu vou ver quais são os campos e quais são os dados que tem aí armazenado nessa tabela. Então, opa! Errou! Tá, ele está dizendo que eu não escolhi nenhum banco de dados, né? Então, eu vou clicar aqui em DB Biblioteca, tá? E vou mandar novamente consultar pela tabela TB Autor. Select TB Autor. Então, os dados que eu tenho na tabela autor são esses daqui, certo? São 11 autores cadastrados. Eu tenho o ID do autor, o nome do autor e a nacionalidade. Então, por exemplo, 1 é brasileiro, 2 é americano e 3, deixa eu ver aqui, suíço, certo? Então, essa daqui é a tabela autor que a gente vai utilizar ela daqui a pouco. Eu vou voltar lá para o Visual Studio Code para a gente dar continuidade aos nossos códigos aqui. Então vamos nessa. Antes de mais nada, eu vou fazer a instalação do módulo MySQL para que eu possa utilizá-lo aqui nas minhas rotinas, tá? Só lembrando que eu posso fazer a instalação por aqui mesmo, né? Se você não conseguiu chegar aqui, eu venho aqui em terminal, novo terminal, certo? Ele vai abrir isso aqui para mim. Então, npm install --save MySQL. O que a gente vai fazer agora é criar uma pasta dentro do projeto biblioteca, que nós vamos chamar essa pasta de úteis. Então, vou criar aqui essa pasta, aqui, biblioteca, vou criar ela aqui, úteis. O detalhe é que ela ficou dentro da pasta rotas, né, da pasta roots. Eu vou clicar nela aqui e vou arrastar para cá. Quero que ela fique dentro da biblioteca. Não saiu ainda. Vamos lá, fazer para cá, mover. Então, está aqui, certo? A pasta úteis ela está dentro da pasta biblioteca, certo? Então, nossas pastinhas são essas daqui. Deixa eu fechar. Pronto. Então, está aqui. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo, que eu vou chamar esse arquivo de db.js, certo? Nesse arquivo db.js, nós vamos criar os comandos para que a gente possa acessar aí o nosso servidor de banco de dados. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é, eu vou criar uma constante chamada MySQL, lembrando né, que uma variável é um pequeno espaço de memória em que são armazenados valores temporariamente, e esses valores eles são modificados, né? Eles variam. A constante não, né? A constante é um pequeno espaço que é armazenado na memória, porém, o valor que está lá, uma vez definido, ele não vai ser modificado, certo? Então, nessa variável, nessa constante MySQL, nós vamos jogar o quê? O que está vindo lá de MySQL, que a gente acabou de instalar, tá? Nós instalamos o módulo do MySQL para o Node, nós não instalamos o servidor MySQL. O servidor MySQL já estava instalado na minha máquina. Vocês vão fazer isso também quando vocês forem começar a fazer essas rotinas aqui. Então, nós vamos criar aqui uma outra constante chamada db, e nessa constante nós vamos pegar essa constante MySQL, que na verdade é um objeto, né? A gente vai chamar esse método aqui, ó, createConnection, tá? E nesse método nós vamos aí informar quais são os parâmetros de acesso ao nosso banco de dados. O primeiro delas é o nome do servidor, no nosso caso aqui, né, é o localhost. Se você estiver trabalhando em rede, você vai colocar aí o endereço IP do seu servidor de rede, do seu servidor de banco de dados, tá? Nós vamos dizer qual usuário que vai acessar esse banco de dados. Detalhe, gente, eu estou utilizando aqui o usuário default do Champ. Quando a gente instala o Champ, ele utiliza o super usuário do MySQL, que é o root, certo? Então, com o root você pode fazer o que você imaginar no seu servidor, inclusive dar um drop database, certo? Então, nós vamos utilizar essa configuração padrão. Evidentemente que se você estivesse em uma aplicação real, você não ia utilizar o usuário root. Você teria um usuário específico para a sua aplicação ou para o usuário que vai acessar aquele banco de dados
para poder fazer essas chamadas. Você, de forma alguma, ia colocar o usuário root para fazer essas chamadas, certo? Então, como a gente está aqui no momento de laboratório, de experiência, eu vou usar o usuário padrão, certo? E aí, nós temos também aqui que informar qual é a senha de acesso ao banco de dados. Por padrão, quando você instala o MySQL por meio do XAMPP, que é o que nós fizemos aqui, e o que você talvez tenha feito aí no seu computador, a senha default do usuário root no XAMPP é em branco. Você veja como é extremamente vulnerável, né? O superusuário do MySQL, que é o root, ele vem com a senha em branco. Então, no mundo real, obviamente, que a gente não faria isso, né? A porta que a gente vai precisar acessar. Qual é a porta default do MySQL? 3306. A gente viu lá, né, quando a gente conectou no champ, que essa era a porta que ele estava utilizando. Eu vou dizer qual o nome do meu banco de dados, e aí a gente viu lá que o nome do banco de dados é DB Biblioteca, certo? E uma outra coisa aqui, tem um outro parâmetro que é o Multiple Statements. O que é isso? É você poder rodar vários comandos ao mesmo tempo, né? Uma sequência de comandos. Então, eu posso fazer, por exemplo, um insert, um update, um delete e depois fazer um select, certo? Ou fazer um insert e querer recuperar o ID daquele insert que eu fiz. Então, para eu permitir isso no banco de dados, eu vou dizer que esse parâmetro aí, ele é true, ou seja, a minha conexão permite que isso seja feito, tá certo? E agora, nós temos aqui essa constante db, nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui são os parâmetros de acesso ao banco de dados. Nós vamos agora efetivamente implementar a forma de conexão, que é por meio desse método connect, certo? E esse cara aqui, esse método connect, o que é que pode acontecer, né? Quando a gente tentar acessar o servidor, pode ser que ele produza um erro, né, pessoal? Isso é bastante possível de acontecer. Se acontecer um erro, então eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa função aqui, eu vou dizer, olha, se aparecer um erro, você vai fazer o seguinte, camarada, você vai fazer um throw desse erro, que é o quê? Ele vai arremessar o erro para as camadas de cima. Então, nós vamos lançar, né? Nós vamos arremessar esse erro aí, tá certo? Se não acontecer um erro, obviamente que ele não vai entrar aqui. Aí eu quero que ele escreva só para a gente ter noção de que deu certo. Isso daqui, ó, eu quero que ele escreva lá no nosso console, conectado ao banco de dados, certo? Então ele está dizendo para a gente que conseguiu fazer o acesso aí ao banco de dados. Aqui nós vamos finalizando esse método connect, esse cara fecha aqui, pronto, certo? E aqui nós vamos ter que fazer também o seguinte, nós temos essa constante db, certo? Mas eu quero que ela se torne global, né? Para que a aplicação consiga ter acesso a ela. Então, estou criando aqui essa constante db com o escopo global que vai receber o quê? O que está vindo dessa constante local aqui, db. E depois o que é que eu faço? Eu vou exportar, né, essa constante, db, ponto, certo? Então, eu vou salvar aqui, certo? E vamos fazer um teste aqui, né? Vamos ver se a gente consegue conectar no nosso servidor de banco de dados. Então vamos só fazer assim, npm start, ver se ele vai conseguir conectar. Errou! Pessoal, eu precisei dar uma parada aqui para ver o que eu tinha errado. Antes de começar a gravação desse vídeo, eu estava fazendo alguns testes e terminei fazendo uma chamada de um arquivo aqui que não existia. Então esse foi o motivo do erro. Provavelmente não vai acontecer esse erro com você porque o seu código não está fazendo a chamada que eu estava fazendo aqui, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui neste arquivo index, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui uma variável chamada db, certo? Que nessa variável nós vamos chamar o que está vindo lá daquilo que a gente acabou de criar. O arquivo lá é o arquivo db. Ele está onde, gente? Ele está dentro da pastinha úteis, né? Está aqui a pastinha úteis, ele está aqui. Só que tem um detalhe, gente. A gente precisa, esse arquivo index que a gente está trabalhando aqui, ó, ele está dentro de routes, não é isso mesmo? Ele precisa sair daqui dessa pasta routes para chegar até esse arquivo db que está nessa pasta úteis. Então, o que é que ele tem que fazer?
ele vai ter que subir um nível para chegar aqui em biblioteca. Quando ele chegar aqui, ele acessar a pasta úteis. Então eu vou dizer isso aqui, ó, ponto ponto, ou seja, suba um nível. Então, ele sai daqui da pasta root, sobe um nível e vai chegar aonde? Biblioteca. E depois que você chegar à biblioteca, acesse quem? A pasta úteis. Então eu vou colocar aqui, ó, uma barrinha, certo? Então é isso que essa chamada está fazendo aqui, beleza? Então eu vou salvar aqui e agora eu vou dar um npm start, porque ele vai chamar esse camarada lá, tá? Então veja ó, que ele agora conseguiu conectar com o banco de dados. Beleza, então o nosso primeiro passo aqui, ele deu certo. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai criar uma rota para poder acessar os dados de uma determinada tabela do nosso banco de dados. Eu vou escolher aqui a tabela TB autor para fazer essa chamada, certo? Então eu vou lá para baixo, tá? Aqui nesse arquivo index, que a gente já vinha trabalhando com ele aqui, e vou criar uma rota, deixa eu aproveitar aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Então, Ctrl+C aqui, nessa rota. Essa rota, eu vou chamar elas de autores listar, certo? Nós vamos chamar ela de listar, ok? Então, vai ter aqui essa nossa função de callback, certo? E aqui, gente, é onde vai mudar um pouquinho do que a gente vinha trabalhando até então. Então, aqui, ó, nessa variável db, ou melhor, essa variável tá aqui, né? Então, aqui, essa variável db, que nós declaramos lá em cima, o que é que a gente vai fazer com ela? Nós vamos chamar aqui um método chamado query, tá? E aqui nós vamos escrever a nossa consulta SQL. Então, ó, select asterisco from tb auto, certo? Como nós não estamos passando o parâmetro para essa consulta, nós vamos aqui simplesmente abrir e fechar colchetes, tá? E agora, nós vamos chamar aqui uma outra função, que essa função, ela tem aí dois parâmetros. O primeiro parâmetro diz respeito a caso aconteça algum erro, certo? E o segundo, ela vai retornar o que esse comando select vai retornar, que no caso seria uma listagem, né? Estou chamando ele aqui de simplesmente de listagem. Então, eu vou abrir e fechar aqui parênteses para essa função, tá? E aqui eu posso tirar esse código aqui, né? Tirar ele daqui. E aqui, ó, dentro dessa função, nós vamos fazer o seguinte. Está faltando alguma coisa aqui, tem um parênteses mais, né? Então, vamos tirar esse cara aqui. Pronto. Então, aqui dentro desse método, dessa função que a gente está escrevendo, nós vamos dizer o seguinte, olha, se acontecer algum erro, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um send, melhor, res.send de quê? Do erro que aparecer lá na tela para você. Se não cair no erro, então é porque deu certo. Se deu certo, então você vai retornar quem? A listagem que foi preenchido aqui. Então, essa query ela é executada. Se der erro, o erro que foi gerado vem para cá. Se não der erro, ou seja, se o resultado der certo, vai vir para esse outro parâmetro aqui, que é o listagem. Beleza? Então, eu vou salvar isso daqui. Está reclamando aqui de quê? Isso aqui, né? Está repetindo esse camarada aqui. Então, eu vou salvar esse cara aqui. Está reclamando de quê aqui, homem? Ah, tá. Tem aqui, porque na verdade, aqui, esse cara aqui fecha esse daqui, né? E eu preciso fechar essa rota aqui, né? Eu vou fechar com isso daqui. Ponto e vírgula. Pronto, eu acho que era isso. Então, esse camarada aqui está fechando a função e esse daqui está fechando a rota, né? Então, vou salvar aqui. E agora eu vou parar novamente o serviço, tá? Vou parar aqui o serviço, sim. E agora eu vou novamente rodar npm start. Ele conectou no banco de dados. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai lá para o browser e vai chamar essa rota aqui autores listar para ver o que é que ele vai retornar para a gente, certo? Vamos lá. Então aqui ó, nós temos localhost 3000 e a rota é essa daqui, listar, certo? Então olha só pessoal, o que foi que ele trouxe para mim? Ele trouxe um JSON aqui com os campos da minha tabela, né? O ID autor 1, o nome do autor Turlipou e a nacionalidade dele 2. Próximo autor é o autor com ID 2, nome do autor José Manzano, nacionalidade 1, brasileiro. E assim ele faz isso para todos os autores lá da minha tabela.
Veja que começa do autor 1 e vai até o autor 11, como a gente viu aqui, né? Ó, ele começa do autor 1 e vai até o autor 11. Beleza, pessoal? Aqui a gente só fez acessar o banco de dados, capturar os dados e mostrar aqui. No próximo vídeo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai modificar essa rota para que esses dados sejam enviados para uma view e a gente vai fazer lá um join para trazer os dados mais, digamos assim, mais interessantes para o usuário. Porque se eu disser, olha, o Turley Poe, ele tem nacionalidade 2, eu não estou dizendo nada. Mas se eu disser, ó, o Turley Poe, ele tem nacionalidade americana, já fica mais intuitivo. Se eu disser que, por exemplo, o Vladimir Sirin, ele tem nacionalidade suíça, é mais intuitivo do que a nacionalidade 3. Beleza, pessoal? Então, olha só, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda vez que eu colocar um conteúdo novo no canal, o YouTube vai lembrar você que eu fiz isso. E também compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas. É assim que eu consigo medir a temperatura do canal, para ver se realmente é interessante ou não fazer conteúdos e postar aqui. Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria, e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.